Pão, macarrão, frutas, carboidrato tá em tudo que é lugar, né? Mas parece que eles são sempre o grande vilão da história, o inimigo número um das dietas. Só que, ao mesmo tempo, são a nossa principal fonte de energia. Ué, como assim? Como é que uma coisa pode ser tão boa e tão ruim ao mesmo tempo? Vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Pois é, essa é a grande questão. Afinal, eles são o combustível que move o nosso corpo ou são o freio de mão que atrapalha a dieta? Para a gente conseguir responder isso de verdade, não dá para ficar no achismo. A gente precisa ir mais fundo e entender o que a ciência diz sobre eles. E toda essa história começa num lugar que a gente nem enxerga. Antes de falar de arroz ou de batata doce, a gente precisa entender a base de tudo, a química que está por trás dos carboidratos. Calma, parece aula de química, mas é bem mais simples do que o nome assusta. Pensa assim, carboidratos são moléculas feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio. É como se fossem pecinhas de montar da natureza, sabe? E o jeito que essas pecinhas se encaixam é que vai dizer se um carboidrato vai dar energia rapidinho ou se vai durar mais tempo. E essas pecinhas de montar têm duas grandes missões no mundo. A mais famosa de todas é a função energética. Eles são o combustível preferido do nosso corpo. É a gasolina para a gente correr, pensar, enfim, para viver. Mas eles também são tipo construtores, sabia? Formam estruturas super importantes como a celulose, que deixa as plantas de pé. Ok, então já deu para perceber que nem todo carboidrato é igual. O jeito que aquelas pecinhas se organizam cria uma família enorme, com dois lados bem diferentes. De um lado, os carboidratos simples, do outro, os complexos. E a diferença entre eles é crucial. Pensa no carboidrato simples como um pedaço de papel pegando fogo. A energia vem super rápido, dá aquela labareda alta, mas apaga logo. Já os complexos são como uma lenha na fogueira. A energia é liberada devagarinho, de forma constante e dura muito mais. Tudo por causa da estrutura deles. E onde a gente encontra essa energia relâmpago? Bom, ela está nas frutas, no leite, no mel, mas também, claro, no açúcar branco, nos doces e nos refrigerantes. São eles que dão aquele pico de energia quase que instantâneo. Agora, aquela energia que dura, que sustenta de verdade, vem dos complexos. Pensa em arroz integral, batata doce, feijão, lentilha, aveia. São esses alimentos que mantêm a gente com pique por horas e dão aquela sensação de saciedade por mais tempo. Mas essa divisão entre simples e complexo é só o comecinho da conversa. Como é que a gente pode medir, na prática, o quão rápido cada alimento libera essa energia no corpo? Para isso, existe uma ferramenta muito poderosa, o famoso índice glicêmico. Pensa no índice glicêmico, ou só IG, como se fosse um velocímetro para os carboidratos. Ele dá uma nota de 0 a 100 que mostra o quão rápido um alimento se transforma em açúcar no nosso sangue. Quanto mais alta a nota, mais pé no acelerador ele tem. Lá na pista da esquerda, na velocidade mais tranquila, estão os alimentos de baixo IG, como feijão, maçã e a maioria dos vegetais. Eles são como a tartaruga da fábula. Liberam a energia bem aos pouquinhos, mantendo tudo estável, sem dar aqueles picos de açúcar. Aí no meio do caminho, com uma velocidade moderada, a gente tem o arroz integral e a batata doce, por exemplo. Eles dão uma dose boa de energia, mas sem causar um pico muito grande ou uma queda brusca de açúcar no sangue. E na pista de alta velocidade, temos os de alto IG. Pão branco, batata inglesa cozida, açúcar. Eles são como a lebre da fábula. Disparam direto para a corrente sanguínea, causando um pico de açúcar e fazendo o corpo trabalhar dobrado para controlar a situação. Mas, espera aí, se a melancia tem um IG alto, parecido com o do pão branco, quer dizer que ela é uma vilã? A resposta é não. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que o índice glicêmico conta a história inteira? A resposta é um grande não. E o motivo tem o nome carga glicêmica. Ela é uma medida mais inteligente porque não olha só a velocidade, que é o IG, mas olha também a quantidade de carboidrato em uma porção. A melancia é o exemplo perfeito. O açúcar dela é rápido, sim, mas como ela é basicamente água, uma fatia tem bem pouquinho carboidrato. O resultado, o impacto real no sangue é pequeno. É o pulo do gato. Entender tudo isso muda o jogo completamente. Agora a conversa não é mais sobre bom ou ruim, mas sim sobre fazer escolhas inteligentes. Então, como é que a gente pega todo esse conhecimento e aplica na prática, no dia a dia? As dicas são bem simples e fazem toda a diferença. Primeiro,
Focar nos açúcares que já vêm na natureza. É sempre melhor pegar o doce de uma fruta, que vem com fibras e vitaminas junto. Segundo, dar preferência aos grãos integrais. A casquinha do grão funciona como um freio natural para a absorção do açúcar. Terceiro, encher o prato de fibras. Quanto mais vegetais, melhor, porque eles ajudam a deixar tudo mais lento. E por último, uma regra de ouro. Quanto menos processado um alimento for, melhor. É sempre melhor comer a batata doce inteira do que um purê de caixinha. No fim das contas, a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Herói ou vilão? Nenhum, nem o outro. A questão não é declarar guerra aos carboidratos, cortar tudo da vida. O verdadeiro segredo é entender como eles funcionam para a gente poder fazer escolhas mais conscientes. Saber escolher é o que realmente transforma a nossa relação com a comida e, claro, com a nossa saúde.